Olá, Deus te abençoe. Eu sou o Murilo, eu quero que você reflita comigo. Você já recebeu decretos na sua vida? Você já recebeu sentenças na sua vida? Nós podemos ler em Hebreus 11, quando nós lemos a história, uma parte da história de Moisés, que ele recebeu o decreto de morte, mas que ele decidiu, ao longo da vida dele, abrir mão de tudo aquilo. Ou seja, aquele decreto onde as crianças eram para ser mortas, olha como é que Deus faz as coisas, né? Moisés foi criado dentro da casa do homem que determinou a sua morte. Isso não é Deus? Deus fazendo as coisas inusitadas, né? Debaixo do nariz do faraó tinha lá um judeu, um hebreu, que foi criado dentro da sua casa. E ele tinha dito para que fossem mortos, ou seja, aqueles pais, os pais de Moisés, ficaram com a palavra de Deus, não ficaram com os decretos do rei. Então, ao longo da vida, nós vamos receber, ou já recebemos, muitos decretos, que a gente não vai ser ninguém, que nós somos burros, que a gente não vai dar conta de nada, que sempre o outro é melhor, que não é para você. Quantos decretos que nós recebemos ao longo da nossa vida e que a gente passa uma vida acreditando em mentiras. Os pais de Moisés não acreditaram, não deram ouvidos àquele decreto do rei, mas eles deram as respostas para Deus. Então, não tema os decretos. Às vezes você tem um filho, tem uma situação na sua vida que, às vezes decretaram que o seu filho tem uma doença, tem uma síndrome, quantas pessoas que nós temos ouvido, quantos diagnósticos equivocados que, infelizmente, muitos pais acabam pegando aquilo como verdade e pega sobre autismo, sobre doenças crônicas e coloca uma crença nas crianças de que elas são diferentes, incapazes, que elas vão precisar sempre de alguma coisa. Não, creia na palavra. Seus filhos dependem da sua fé para serem abençoados. Na minha infância, eu recebi muitos decretos, mas eu tive uma mãe, eu não podia lutar, mas eu tive uma mãe que creu em Deus e não nos decretos médicos. E a minha filha, os meus sobrinhos, também receberam decretos na saúde, mas nada ficou, nada permaneceu. Então nós precisamos tomar as nossas decisões. Guarda isso. Tema a Deus e não aos decretos. Confie na palavra de Deus, confie que Deus pode fazer o que é necessário, tudo que é preciso. Deus é o Deus do impossível, mas não depende de Deus, é o que nós sempre falamos. Não depende de Deus, depende de mim e de você, depende da nossa fidelidade, da nossa fé. Tema a Deus e não aos decretos. Fique com a palavra. Não aceite palavras contrárias, não aceite, repreenda, use a palavra do Senhor para o seu crescimento, para o poder. Nós temos o poder nas nossas mãos, que é o nome do Senhor Jesus. Então lute, persevere. Os seus filhos não têm condições de lutar, eles têm você para lutar por ele. Vai chegar um determinado momento que eles vão ter as experiências deles, eles vão ter que lutar, eles vão ter as próprias guerras. Mas nós precisamos vencer as nossas guerras. E muitas vezes as nossas guerras serão as deles, porque a guerra que eu não venço, eles vão ter que lutar. Então, durante muito tempo, eu não tive condições de lutar as minhas guerras, mas hoje eu posso. E graças a alguém, a minha mãe, que creu na palavra e não nos decretos, que eu posso hoje lutar outras guerras, porque ela venceu as dela. Então, vença as suas guerras para que os seus descendentes não tenham que enfrentar as mesmas guerras que você. Eles vão enfrentar outras guerras, outros desafios. Cada um tem suas lutas e tem os seus desafios para serem trabalhados, porque é assim que a gente cresce. Eu tenho as minhas, você tem as suas, e cada um vai pegando a experiência, vai desenvolvendo a fé. Então, creia na palavra. Não acredite nessa sentença que disseram para você, do seu filho, talvez, de doenças, de situações. Lute com a fé. A nossa arma é a arma espiritual. O médico vai fazer o que tem que fazer, ele vai fazer o melhor que ele pode, mas muita coisa é limitada, mas Deus é ilimitado. Então, confie nisso, creia nisso, guarde essa mensagem na sua vida.
tema a Deus, mas não tema decretos. Às vezes você vai ouvir pessoas falando, não tem mais jeito. Você vai ouvir pessoas dizendo, isso daqui é impossível. Você vai ouvir pessoas dizendo, isso daqui é para sempre. Tema a Deus. Acredite na palavra de Deus, em nome de Jesus. Ok? Se esse vídeo foi bênção na sua vida, eu convido você a colocar aqui um comentário, algo que mexeu com você, algo que te impulsionou, te levantou a crer na palavra e não mais nesses decretos, para você lutar pela sua vida, lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos. Coloca aqui esse depoimento, esse testemunho que vai ser muito edificante para mim. Eu convido você também a estar inscrito aqui no meu canal, que você dê o seu like e que você compartilhe com mais pessoas, porque isso é muito importante, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.